Um dos maiores desafios dos dias de hoje para quem frequenta a igreja evangélica é conseguir identificar uma igreja de liderança saudável de uma liderança tóxica. Pois é, infelizmente isso é uma realidade dos tempos de hoje. Você sabe como identificar uma igreja de liderança saudável e, consequentemente, entender uma liderança tóxica? Entenda uma coisa, nem toda liderança religiosa é um reflexo do caráter de Deus. E disso você deve saber. Mas como saber, então, se você está em um ambiente onde a liderança realmente vive os princípios bíblicos, os princípios de Deus? É exatamente sobre isso que fala o vídeo de hoje, tá bom? Hoje eu vou te mostrar alguns sinais claros de uma liderança saudável e, consequentemente, como você também identifica uma liderança tóxica e se afasta dela rápido em nome de Jesus. Você entendeu ou não? Eu sou o pastor Levi, que bom que você está comigo, que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva no canal, deixa seu like aí, já manda esse vídeo para alguém, já compartilha, já ajuda. Tem muita gente, gente. Ó, se você não me segue, inclusive no Instagram, vai lá correndo me seguir no Instagram. Eu falo muito disso nas redes sociais e tem muita gente sofrendo disso, muita gente que acabou congregando em lideranças com igrejas de liderança tóxica e está sofrendo. E você pode ajudar essa pessoa, manda esse vídeo para ele agora, mas já se inscreva no canal, deixa seu like, isso ajuda demais. E nós vamos falar sobre um tema que é extremamente importante. Vamos começar então com alguns sinais que podem te ajudar a identificar uma liderança bíblica saudável com a qual você deve caminhar. Primeiro de todos, aqui nessa lista rápida que eu fiz para você, um líder de Deus tem sua liderança centrada em Cristo. Ah, mas isso é óbvio, deveria ser, mas infelizmente nem toda liderança de igreja tem a sua forma de liderar, a sua dinâmica centrada em Jesus. Quem decide é ele porque ele quer, porque ele gosta, porque ele prefere, não necessariamente porque é o melhor, não necessariamente porque é o que a Bíblia diz, não necessariamente porque são baseados nos princípios de Jesus. Isso, infelizmente, é muito comum, sabia? Um sinal claro disso é a humildade e o serviço. Líderes que são verdadeiramente homens de Deus entendem que são servos e não senhores. Não se colocam como superiores, eles são humildes, porque ser humilde é um princípio de Cristo. E pastores bíblicos e saudáveis entendem que são servos, eles são levantados não para serem maiores, mas para servirem. Jesus nos deu esse exemplo, ele era esse exemplo. Quando, especialmente, lembra daquela atitude? Lavou os pés dos discípulos. Mateus 20, 26 ao 28, quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. Entende? Lembra disso? É comum, infelizmente, a gente vê isso? Não, né? Infelizmente não. O líder exalta Cristo ou a si mesmo? Faça essa pergunta da igreja que você está. Quando ele se coloca lá, quando ele vai contar um testemunho, por exemplo, ele fala, olha, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu tenho capacidade, não há líder por aí como eu sou bem requisitado, sou capacitado, gastei tempo para fazer isso, me esforcei para fazer isso, mesmo que ele tenha todas as qualidades possíveis. Quem ele exalta quando, de certo modo, ele está no palco? Isso diz muito sobre a humildade e sobre a centralidade da dinâmica da liderança do líder que você está. Ele procura por atitudes de humildade? Ele procura por isso ou não? Quando ele está, e especialmente dentro da sua igreja, da sua comunidade, ele se mostra superior aos outros, maior do que os outros? Infelizmente, isso é muito comum. Tem muita gente, tem muitos líderes por aí. Tem muitos líderes que, sabia? Que eles têm dificuldade de congregar numa igreja onde algum membro tem um carro melhor do que o dele. Você tá achando que eu tô inventando? Só perguntar para alguém que congrega há muito tempo em algum determinado lugar, deve ter visto isso, não necessariamente da igreja dele, mas já viu. Isso não é uma liderança, um líder que tem a sua liderança, a sua dinâmica centrada em Jesus, ou que busca a humildade. Segunda característica de um líder ou de uma liderança saudável para que você deve caminhar.
Um líder de Deus tem transparência e responsabilidade. Transparência e responsabilidade. E o principal sinal que eu venho trazer aqui e te apresentar é prestação de conta. Um líder transparente, um líder responsável, ele presta contas. Uma liderança de Deus é transparente. Não tem medo de ser questionada e aceita correção. E correção mesmo. Então vamos supor, em algum determinado momento, o líder não foi tão transparente como ele deve. Quando ele não prestou contas do quanto a igreja... Aliás, a liderança que você anda presta contas do quanto arrecada? Ou presta contas especialmente do que faz com o dinheiro arrecadado? Se não, sinto lhe dizer, você precisa questionar a si mesmo, pelo menos, que está fazendo uma igreja que você oferta, dizima, e não sabe como é usado esse dinheiro. Amém? Um líder transparente, um líder saudável, um líder que presta contas, a igreja sabe o que é feito. Você pode até não concordar, mas no mínimo você tem que saber o que é feito. O problema é a gente não saber se o dinheiro que está entrando está servindo à igreja, está servindo para o prédio da igreja, para as pessoas da igreja, está servindo, enfim, para aquilo que é voltado para o culto, para as pessoas. De repente, você não sabe e o dinheiro pode estar sendo usado para tudo menos a igreja. Pode estar sendo usado para o parente de alguém, para a família de alguém. Você entende? E aí, como você vai saber se é uma liderança que não presta contas? Então, prestação de conta, transparência e responsabilidade é princípio de liderança saudável. Uma pergunta para você refletir aí. Os líderes têm a postura aberta ou controladora? Você pode perguntar, obviamente em momentos preparados para isso, não no meio do culto nem nada, mas em reuniões. Há reuniões, inclusive, há Assembleia Geral na sua igreja, há momentos em que você pode chegar e falar, olha, eu não entendo como é feito, eu não sei como é feito, você tem acesso ao livro caixa? Tudo isso, como que você se vê? É importante fazer essa pergunta. Eles, os líderes, outra pergunta, eles se submetem a conselhos ou agem como donos absolutos? Quando você, sei lá, do tamanho da sua igreja, mas independente do tamanho, em algum momento será preciso fazer algo que requer um gasto. Nesses momentos, é sempre definido por uma única pessoa? Ou eles perguntam? Ou você, como membro da igreja, é também requisitado e a oportunidade de ouvir? Então, prestação de contas é um sinal, o principal sinal de uma liderança com transparência e responsabilidade. Terceira característica de uma liderança saudável, um líder de Deus vive os frutos do Espírito na prática. Olha, mas é lógico que vive, é lógico. Será? Teoricamente a gente sabe que é assim que deveria ser, mas na prática, a liderança que você anda, as lideranças que você conhece, todos vivem o fruto do Espírito na prática? Os principais sinais, é bíblico, hein? Amor, paciência e bondade. Todos têm isso? São coisas práticas. Por mais que a gente fale, não importa o quanto o líder grite, que é amoroso, que tem paciência ou bondade, isso é demonstrado no dia a dia. E as perguntas já começam a ser feitas na sua cabeça. Faça aí para si mesmo. O líder que eu ando é amoroso? É paciente? É bondoso? Há atitudes, há demonstrações de amor, de bondade, de paciência? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. É um termômetro da espiritualidade de um líder. Beleza, ele de repente tem um mais do que o outro. Tá tudo bem. Não é sobre líder perfeito, mas é sobre líder que visivelmente está perseguindo ter a essência de Jesus. Amor, alegria, paz, paciência. Essas características e as demais características, os frutos, ou o fruto que aparece ali em Gálatas, eles estão presentes no comportamento da sua liderança? É isso que você precisa perguntar. É isso que você precisa entender. O exemplo prático, quando um problema surge, como é lidado, como o líder reage quando um problema surge. Quando alguém precisa de uma assistência, mesmo que seja uma igreja pequena, como o líder reage? Ele movimenta, ele chama a atenção para ajudar aquela pessoa com amor. Quando alguém erra, quando alguém cai em pecado, alguém erra, alguém comete como ele trata aquilo? Ele se preocupa mais com a aparência de parecer uma igreja
que não tem erro, ou ele abraça aquela pessoa e trata com amor, com paciência, é bondoso com aquela pessoa? Essa liderança demonstra paz e bondade ou age com autoritarismo e explosões de raiva? Quando ele é questionado, até em situações ruins, quando não é justo ele ser questionado, até quando há pessoas que não sabem questionar e questionam, mesmo assim, como o líder reage com isso? Ele tem sabedoria, ele tem paciência para saber contornar uma situação ruim ou não? Isso é importante você entender para saber que tipo de liderança você está andando, para saber que tipo de liderança você está presente. Você entende? Então, olhar para sua liderança. Você nunca vai ver um líder perfeito, a não ser quando estiver no céu e Jesus. Agora, você precisa entender que os frutos, ou fruto do Espírito, essas características, estão presentes no seu líder, porque é a essência do Senhor. Quarta e última característica que eu listei aqui como símbolo, como evidência de uma liderança saudável. Um líder de Deus tem o foco na edificação da igreja, não no poder pessoal. Um líder de Deus tem o foco na edificação da igreja e não no poder pessoal. Significa dizer que um líder de Deus, ele vai perder muitas vezes a oportunidade de crescer como pessoa ou de mostrar o seu poder como pessoa, muitas vezes porque ele está buscando, antes de tudo, a edificação da igreja. E um líder de Deus, ele vive para a edificação da igreja e não para a sua própria edificação. O principal sinal dessa característica é que ele promove o crescimento espiritual coletivo e não está trabalhando na ou através da igreja para seu benefício próprio. Por mais que o líder, a liderança seja abençoada, mantida pela igreja, seja assalariada, ou enfim, inúmeras coisas, honrada pela igreja, mas ele trabalha para um único propósito: edificação da igreja como um corpo coletivo, como um corpo. Líderes de Deus têm como prioridade ajudar as pessoas a crescerem na fé, na maturidade e não em criar seguidores pessoais. Olha aí, um líder de Deus, ele se preocupa em criar, desenvolver as pessoas e não em deixar um monte de acéfalos seguindo eles que por nada, nem quando ele cometer inúmeros crimes, problemas e, sabe, coisas erradas vão continuar. Não, porque é o líder que Deus colocou. Sabe a maneira certa, o momento certo de você deixar uma liderança para trás é quando esse deixa claro que ele não é bíblico. Mas, infelizmente, tem muitos líderes antibíblicos que estão construindo seguidores e não desenvolvendo discípulos de Jesus. Porque os seguidores vão segui-lo independente de qualquer coisa. Os discípulos de Jesus vão deixá-lo caso ele demonstre que ele não tem a essência de Jesus. Um alerta prático: cuidado com aqueles que isolam a igreja de outros ministérios. Isso é muito importante. Ou criam dependência excessiva. Cuidado com aqueles que isolam a igreja de outros ministérios. Não sei que igreja, qual é a sua igreja, não é sobre ser uma igreja que tem um campo, tem sede. Não, pode ser uma igreja independente. Se o seu líder se ofende, se o seu líder acha ruim, se ele tem ciúme quando, por exemplo, você tem amigos de outras igrejas, você congrega cultua em outras igrejas, você visita outras igrejas, isso é um problema. É lógico, eu sou pastor de igreja. Eu também eu não vejo problema alguém, inclusive, ir em outra igreja nos dias que tem culto na nossa igreja. Tá tudo bem. Isso, inclusive, até me demonstra também, não tem problema. Eu não vou cobrar a pessoa, não vou falar que ela vai pro inferno, nada disso. Obviamente que eu tenho uma certa questão em deixar que essa pessoa se envolva em responsabilidades. É isso. E se alguém que tenha responsabilidades na igreja, só alinhe comigo. Olha, não estarei nesse dia, eu não vou conseguir estar fazendo algo nesse dia. Mas, se o seu líder, sem ciumento, fala que você tem problema de salvação porque você vai para outra igreja, que você é como Judas, que trai Jesus porque visitou outra igreja, então toma muito cuidado. Isso é um sinal de alerta gigantesco. Toma cuidado com esse tipo de postura. Então, se lembre que humildade, transparência, fruto do Espírito, foco na edificação são marcas de uma liderança saudável. E se não tem isso, logo, consequentemente, ele é
ou faz parte de uma liderança tóxica. Saiba entender esse e tantos outros aspectos, características e sinais. E se esse vídeo aqui te ajudou, compartilhe com alguém, em nome de Jesus. Compartilhe com alguém, compartilhe com quem precisa. Com certeza você conhece alguém que precisa disso. Se inscreva no canal, deixa seu like, acione o sininho das notificações. E deixa eu te falar uma coisa. Já me segue lá no Instagram, no TikTok, mas especialmente no Instagram, onde eu falo muito disso aqui. Muita gente me procura, muita gente manda direct para saber o que fazer. Enfim, tenho minhas mentorias sobre isso, tenho minhas comunidades específicas falando sobre isso, onde você pode receber devocionais todos os dias, conteúdo todos os dias para assuntos específicos. Então vai lá me seguir no Instagram, mas me segue aqui também, aliás, se inscreva aqui também, deixa seu like. É o que você pode, não custa nada, e é assim que você me ajuda, tá bom? E lembre-se, Deus é fiel. Se você busca uma liderança bíblica e saudável, ele pode te conduzir a este lugar e ao lugar certo. Assim, pode ser que você tenha se machucado e acha que todas as igrejas são iguais. Não. Existem lideranças bíblicas, existem igrejas saudáveis, e é só você saber identificá-las, orar que Deus te conduz a elas, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus. Até a próxima.